Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa fonte que nos descreve um cosmos que, longe de ser um vazio, é uma sociedade incrivelmente organizada. Vamos tentar perceber a estrutura desta sociedade cósmica e os seres que a habitam. E a questão central que nos vai guiar é precisamente esta. E se o universo, com toda a sua imensidão, não for só um amontoado de estrelas e planetas, mas uma sociedade estruturada? Uma sociedade cheia de vida, com um propósito. É uma premissa fascinante, não é? A fonte que estamos a analisar fala de um número quase ilimitado de seres vivos a habitar o cosmos. E atenção, não estamos a falar de vida simples, mas de personalidades, seres com funções, com responsabilidades e com um destino. A escala disto é verdadeiramente difícil de imaginar. E agora, algo muito interessante. O próprio texto que descreve tudo isto deixa-nos um aviso. Diz que é melhor que o homem não tenha uma dose excessiva de revelação, já que isso obliterará a imaginação. Basicamente, isto diz-nos que vamos ter apenas um vislumbre, um mapa parcial, o resto fica para a nossa imaginação. Para conseguirmos navegar por esta imensidão de informação, vamos seguir um protagonista. A fonte estrutura muito disto à volta da jornada de um ser mortal como nós. É a carreira de ascensão deste ser que nos vai servir de fio condutor através desta gigantesca sociedade universal. E que jornada! O percurso está aqui dividido em 7 estágios principais. Começa connosco, como mortais planetários, e vai até à chegada ao centro de tudo, ao paraíso. Cada uma destas etapas é uma transformação, uma nova fase de educação e de crescimento. Mas, antes de seguirmos viagem com o nosso protagonista, precisamos de um mapa. Para percebermos a jornada, é absolutamente essencial perceber primeiro como é que esta sociedade cósmica está organizada. Afinal, como é que se classifica o número quase ilimitado de seres? A fonte apresenta 2 sistemas principais para o fazer. A classificação do paraíso é como se fosse uma árvore genealógica divina. Foca-se em quem criou quem. Por outro lado, o registro de Uversa é mais prático, quase como um censo cósmico organizado pela função e pelo papel de cada ser no grande esquema das coisas. São 2 formas diferentes de olhar para a mesma realidade. Então, vamos usar essa árvore genealógica do paraíso como nosso guia. Vamos espreitar alguns dos habitantes que um mortal encontraria nesta sua longa viagem. Estamos a falar dos seres de origem divina, os arquitetos, os administradores e os guias do universo. Então, como é que esta família divina se organiza? Basicamente, tudo se resume a 3 categorias de criação. Alguns seres são criados pela Trindade completa, outros por 2 deidades e outros por apenas uma. É uma forma de simplificar uma hierarquia que, na verdade, é incrivelmente complexa. E olhem para estes nomes, porque eles dizem quase tudo. Os nomes por si só são poderosíssimos. Anciães dos dias, censores universais, perfeccionadores da sabedoria. Isto não são apenas títulos, são descrições de funções, funções de governação, de julgamento e de orientação à escala do universo. E são eles que supervisionam grande parte da jornada de um mortal. Ok, com o mapa na mão e já com uma ideia de alguns dos habitantes, vamos voltar ao nosso protagonista e ao seu caminho. Vamos focar-nos agora nas transições mais importantes, aquelas que definem a subida até ao paraíso. Uma das fases mais cruciais e mais longas é o estado moroncial. Pensem nisto como uma ponte. A ponte entre o mundo físico, material que conhecemos, e um estado puramente espiritual. É uma fase de transição onde o mortal é um progressor moroncial, alguém que está a aprender e a adaptar-se a uma forma de existência completamente nova. Depois de completar esta longa educação moroncial, o viajante atinge um marco monumental. É confirmado como um verdadeiro ser espiritual, e a partir daqui deixa de ser apenas um estudante do seu universo local e torna-se um pupilo do superuniverso. Começa assim a próxima grande etapa da sua educação cósmica. E essa etapa leva-nos à Avona. A fonte descreve a Avona como um universo central e divino, um lugar de perfeição absoluta. É como se fosse a universidade cósmica final, o último e mais exigente campo de treinos para espíritos aperfeiçoados antes de poderem finalmente chegar ao paraíso. A chegada ao paraíso é o culminar de tudo. A fonte diz que o peregrino encontrou Deus. A jornada de ascensão, que durou eras e atravessou universos, está finalmente completa. Mas, e isto é o mais fascinante, não é o fim da história. É o começo de algo completamente novo e misterioso. E é isso que vamos explorar para terminar. O que é que acontece depois desta jornada épica? Qual é o propósito final de um mortal que alcançou a perfeição? A resposta, curiosamente, permanece um mistério.
Estes seres aperfeiçoados juntam-se ao que é chamado de corpo de finalidade. É a designação final para os mortais que completaram a ascensão. O seu papel atual, pelo que se sabe, é servir em mundos que já estão muito avançados. Mas o seu destino último, a sua verdadeira missão a longo prazo, essa não é revelada. Eles aguardam uma tarefa futura, ainda desconhecida. E assim, ficamos com esta pergunta a ecoar. Depois de uma viagem épica através de universos para encontrar Deus, depois de alcançar a perfeição e de se juntar a uma elite de seres que triunfaram, o que vem a seguir? A fonte sugere que a maior aventura pode ainda estar para começar, e isso, talvez, seja a revelação mais profunda de todas.